Neste vídeo vou abordar o tema trabalho do peso. No manual, o tema intitulado como 1.1.4. O que é o peso? O peso também se lhe chama de força gravítica, é a força exercida, no caso do nosso planeta, é a força exercida pela Terra, estou a falar do nosso planeta, pela Terra, sobre todos os corpos. Matematicamente, o peso calcula-se como sendo o produto da massa de um corpo vezes a aceleração da gravidade, que na Terra vamos usar o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, embora o valor seja 9,8 e mais alguns dígitos. O tema é, então, o trabalho do peso. Quando começámos a dar a noção de trabalho, já vimos que se eu tiver um deslocamento horizontal, sendo o peso uma força sempre vertical descendente, aqui, peso, então vou ter que o trabalho do peso, quando o deslocamento é horizontal, o trabalho do peso é de 0 joule. Porquê? Porque o peso vai ser perpendicular ao deslocamento quando esse é horizontal. Ou seja, não há qualquer componente eficaz da força do peso. O ângulo com o deslocamento é de 90 graus. Na situação em que temos deslocamento na vertical, a subir ou a descer, o peso é sempre vertical de cima para baixo, então vamos ter que, quando o corpo desce, o peso, todo ele é eficaz. E quando o corpo sobe, o peso, também todo ele, é eficaz. Aqui, eficaz como força potente, na mesma direção e no mesmo sentido. E aqui, eficaz, mas resistente. Peso, direção vertical, sentido descendente. E quando ele sobe, direção vertical, sentido ascendente. Então, o que é que isso significa? Vai significar, de grosso modo, que quando um corpo desce, o trabalho do peso vai ser o trabalho do peso quando o corpo desce. O peso é vertical de cima para baixo. Se ele está a descer, tem a mesma direção e o mesmo sentido, a descer na vertical, mesma direção e mesmo sentido, então o trabalho do peso é positivo. Vamos ter um trabalho potente. Quando o corpo sobe, vamos ter o peso continua vertical, de cima para baixo, mas o corpo está a subir. Se o corpo está a subir, o ângulo entre o peso e o deslocamento vai ser de 180 graus, então vamos ter um trabalho resistente. Resumindo, se eu tiver deslocamento vertical a descer e o peso é sempre descendente, aqui ΔY, então vou ter que o trabalho do peso é peso, deslocamento, cosseno de 0. Vai ser positivo. Quando o corpo sobe, o peso continua vertical de cima para baixo. Então, o trabalho do peso vai ser o peso, o deslocamento, cosseno de 180. Cosseno de 180 é menos 1, então vamos ter um trabalho negativo. Colocando isto noutra expressão, vou ter o trabalho do peso igual a que é igual o peso.
O peso calcula-se como sendo o produto da massa pela aceleração da gravidade. Então, o trabalho do peso, massa, aceleração da gravidade, deslocamento, vezes o cosseno de zero, que vai ser 1. Então, quando o corpo desce, vamos ter mg vezes d. Não pode ser usada diretamente. Temos que incluir sempre o cosseno do ângulo. Quando temos esta outra situação, trabalho do peso, mg vezes o deslocamento, que eu estou agora a passar para d em vez de ΔY, cosseno de 180 é menos 1. Então, vamos ter o trabalho do peso é igual a menos mg vezes o deslocamento. Porquê é que estou a pôr estas expressões desta forma? Porque pode ser útil para a escolha múltipla. Quando estamos a calcular, temos sempre que usar a expressão com os cossenos dos ângulos. Agora vamos prestar aqui atenção ao tal do deslocamento, que eu aqui chamei de D, deslocamento que eu chamei aqui de D também. Este deslocamento vai ser o quê? Se ele desce, está numa posição, por exemplo, 10 metros, ele desce até à posição de 0 metros, aquele D vai ser igual à altura. E quando estamos na vertical, a trabalhar na vertical, podemos também falar em termos de altura. Quando ele sobe, a mesma história. Vai de 0, por exemplo, até uma posição de 10 metros. Então, vou ter uma distância percorrida também que corresponde ao valor da altura que eu até vou pôr em módulo. Onde é que temos também o peso com uma componente eficaz? Vai ser nos movimentos em planos inclinados. Uma vez que o plano inclinado é um movimento oblíquo, por exemplo, assim a descer, vai ser oblíquo, então vou ter componente de peso eficaz. Reparem, vou pôr aqui uma caixa. Existe sempre o peso. Vou desenhar uma força peso. Cá está ela. Peso P. Agora, tal como fizemos nos pré-requisitos, vou dizer que este aqui é o eixo do X e este aqui, perpendicular, é o eixo do Y. O eixo do Y. Então, vou ter de representar a força peso com as componentes X e Y. Então, esta aqui, paralela ao eixo do X, vai ser P de X. E esta aqui, que vai ser perpendicular ao eixo do X e paralela ao eixo do Y, vai ser o peso de Y. E depois, como é evidente, vamos ter a reação normal da superfície, que eu vou pôr, por exemplo, esta cor, vai ter exatamente o mesmo valor do peso, componente de Y. Portanto, a reação normal da superfície, e teríamos que fazer a legenda, reação normal, peso e pronto. Portanto, fazer a respectiva legenda, se nos pedissem para representar. Depois, a questão era onde é que o peso tinha também componente eficaz. Então, também no plano inclinado. Este ângulo aqui, vai ser igual a este ângulo aqui. Vou-lhe chamar θ. Então, aqui vamos ter θ. Qual é a componente eficaz da força peso? Vai ser peso de X. Então, P de X é a componente eficaz do peso. Porquê? Porque temos o corpo a deslocar-se segundo este eixo, que eu lhe chamei de X, e vamos ter aqui P de X na mesma direção. Então, P de X é a componente eficaz. Então, o trabalho do peso vai ser o trabalho de peso de X
porque é ele a componente eficaz. A do peso de y é 0, uma vez que o peso de y é perpendicular ao deslocamento. Vou agora pôr o corpo a subir em vez de descer. Se eu puser a subir em vez de descer, vai ser exatamente tudo igual, mas o ângulo, em vez de ser 0 graus, que se estivesse a descer, era 0 graus. Agora, a subir, seria 180 graus, porque o peso de x vai ter sempre sentido descendente. Tanto faz o corpo estar a subir como a descer a rampa, o sentido é descendente. Então, o esquema que estava é válido para a subida e para a descida. No caso de rampas em que, em vez de nos dizerem que o ângulo entre a inclinação da rampa é, por exemplo, de 30 graus, em vez de nos dizerem isto, dizem-nos o quê? Dizem-nos que tem uma inclinação de 10% de inclinação. O que é que significa isso? Dizer que tem 10% de inclinação. Significa que sobe 10 metros em altura, portanto, na vertical, quando percorre 100 metros. Estes 100 metros no plano. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho 10%, então vou ter, quando percorre aqui 100 metros, subiu aqui 10 metros. Se fosse 9%, 9 em 100 e assim sucessivamente. Se eu quiser passar uma inclinação, vou pegar nos 9% e quero pôr em grau para descobrir o ângulo. Como é que eu faço? Sei que é 9 em 100, matematicamente calculo este ângulo, vou-lhe chamar θ. Então sei que o seno de θ é o cateto oposto 9, a dividir pela hipotenusa de 100. Ou seja, o seno de θ seria de 0,09. O θ calcula-se como sendo o seno menos 1 de 0,09. Ou seja, neste caso, o ângulo seria de 5,16 graus. Para terminar este ponto 1.1.4, falta apenas a expressão que pode ser usada diretamente, que diz que o trabalho do peso é sempre simétrico da variação da energia potencial gravítica. Esta expressão pode e deve ser usada diretamente. Tem que ser interpretada de forma correta. O trabalho do peso não é igual à variação da energia potencial gravítica. Cuidado! Na escolha múltipla têm tendência a selecionar quando veem isto. Isto é incorreto. O trabalho do peso é simétrico da variação da energia potencial gravítica. Também não é simétrico da energia potencial gravítica. É simétrico da variação da energia potencial gravítica. Para consolidar, proponho os exercícios 15 até 19 da página 57 do vosso manual. Vou mandar a resolução do 15, do 18 e do 19.